Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos numa sexta-feira, na expectativa de um final de semana pela frente. Para alguns, um final de semana prolongado. Alguns aproveitarão aí o feriado da terça-feira para se ausentar, os que podem fazê-lo. Para outros, pelo menos a oportunidade de descansar um pouco. Como faço toda sexta-feira, quero convidá-lo para estarmos juntos no próximo domingo. Estaremos juntos em nossa igreja a partir das 9 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical. A partir das 10 horas e 5 minutos, nosso culto. Estaremos, inclusive, celebrando a Ceia do Senhor no próximo domingo pela manhã. E à noite, às 19 horas, juntos, mais uma vez, para louvar ao nosso Deus na companhia de nossos irmãos. Se você não pode vir à nossa igreja, vá a uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica, mas não deixe passar esse final de semana sem dedicar alguns minutos do seu tempo para estudar a palavra de Deus, para conversar com Ele, para adorar a Deus e para ouvir a sua voz. Quero convidá-lo a mais uma vez voltarmos a nossa atenção para o livro dos Provérbios, que tem sido nosso companheiro. Gostaria de ler no capítulo 17, o versículo 9, farei a leitura na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Este é mais um entre os muitos textos da palavra de Deus em que o tema perdão aparece. Esse é um tema muito importante na Bíblia Sagrada. Primeiro, por motivos lógicos, quando a Bíblia trata do perdão de Deus. Nossa relação com Deus tem o perdão como ponto de partida. A Bíblia diz claramente que nós somos pecadores, que nós nada merecemos de Deus, que os nossos pecados nos separam de Deus, que todos pecaram. E que o pecado nos condena, porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz também que Deus se dispõe a nos perdoar e por isso enviou seu Filho ao mundo. Jesus veio, portanto, para que nele encontrássemos o perdão de Deus. A morte de Cristo na cruz foi para que, pelo seu sacrifício, os nossos pecados fossem pagos, fossem compensados. E é por isso que Paulo diz que, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa relação com Deus, portanto, é restaurada graças ao seu perdão. Há dois salmos, especialmente, eu quero convidar você, no seu tempo disponível, lê-los, que falam especificamente sobre o perdão que Deus nos concede. Um deles é o Salmo 51, que mostra a angústia do salmista mergulhado em seu pecado. E o outro é o Salmo 32, em que ele faz referência a esta angústia, mas exalta principalmente a alegria de quem foi perdoado por Deus. Como é bom termos tirado de sobre nossos ombros o peso da culpa, o peso do pecado, a condenação do pecado. Empolgado com isso, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, alcançamos o perdão de Deus. Mas quando a Bíblia fala sobre perdão, ela também aponta para a proposta do perdão mútuo, do perdão que nós devemos outorgar àqueles que nos ofendem, àqueles que nos ferem, àqueles que nos têm alguma dívida. Vejam que é este o conteúdo da oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perceba, então, que Jesus quer ensinar a seus discípulos que nós, tendo recebido o perdão de Deus, devemos agir da mesma forma em relação aos outros. Aqui convém considerar também um outro aspecto interessante. Quando nós perdoamos, nós não apenas estamos fazendo um favor a alguém. E aqui um detalhe interessante, aqui, nem sempre nós refletimos sobre o mal que a amargura nos faz. O mal que a recordação negativa nos faz, o quanto nós sofremos enquanto não perdoamos. Quando a Bíblia nos ensina a respeito da importância do perdão, convém considerar que o perdão não apenas faz bem àquele que é perdoado, mas faz um bem tremendo àquele que é capaz de perdoar. Ouvi certa vez uma declaração muito interessante, segundo a qual não perdoar equivale a tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Quando nós não perdoamos, nós sofremos. Nós nos fazemos mal, nós nos prejudicamos, nós nos estragamos. Nós precisamos perdoar
para estar bem. Precisamos perdoar para que a recordação não seja tão dolorosa, para que a lembrança dos momentos difíceis do passado seja apenas uma lembrança, para que possamos olhar para nós mesmos e ver as cicatrizes dos acontecimentos do passado, mas cicatrizes que não mais doem, são apenas o registro de algo que aconteceu. Jamais apagaremos de nossa memória as coisas que aconteceram no passado. Jamais apagaremos de nossa memória o mal que alguém nos fez. Mas podemos permitir que este mal se torne numa mera recordação e não apenas algo que continue a nos ferir, a doer em nós e a nos prejudicar. Precisamos perdoar, portanto, para estar bem e para ser felizes. Mas não apenas para isso. O perdão também é necessário para restaurar relacionamentos. O texto fala sobre isso, da amizade estragada pela recordação dos males do passado. E eu sei que você sabe o que é isso. Em seu relacionamento com seus amigos, em seus relacionamentos familiares, em seu relacionamento conjugal, você sabe quanto mal faz a lembrança das coisas negativas do passado. Quão destrutiva é esta recordação, quão dolorosa é esta recordação, como incomoda o resgatar do passado algumas coisas que deveriam ter sido deixadas para trás. Lembro-me de um garoto que certa vez perguntava à sua mãe: mamãe, não é verdade que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar? E a mãe disse: sim, é verdade. E ele disse: mãe, eu não entendo por que você insiste em pescá-los todos de volta. Às vezes gostamos de recordar coisas negativas do passado. O perdão faz um bem tremendo a nós, faz um bem tremendo aos outros, faz um bem tremendo aos nossos relacionamentos. Não que ele seja fácil. O perdão é muito difícil, mas algo que vale a pena ser buscado com a ajuda de Deus. E Deus, o Deus perdoador, ele sabe nos ajudar e nos proporcionar condições para isso. Vamos orar? Pai querido, tu sabes como é difícil para nós perdoar as dores do passado provocadas pelos outros. Tu sabes, Pai, como é difícil para nós perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos machucaram, que nos feriram, que nos trouxeram tanto sofrimento. Mas tu sabes também o quanto nós precisamos disso, para o nosso bem e para a restauração dos nossos relacionamentos. Por isso eu te peço que pela tua graça, tu operes o milagre do perdão em nós, o milagre da cura. Agradecemos-te o teu perdão e pedimos-te ajuda para sermos capazes de perdoar. Amém.